Com uma mulher como a Skyler em casa, qualquer câncer seria melhor. Pode contar a história que quiser, porém eu odeio do fundo do coração a Skyler. Morreria solteiro, mas não casaria com esse resto de aborto. Odeio a Skyler. Não tem jeito, a vilã dessa série é a Skyler. A Skyler é bem pior que ele. Bem, esses são só alguns comentários que surgiram gratuitamente em um vídeo que eu fiz explorando as técnicas de manipulação de Walter White em Breaking Bad. E mesmo o vídeo sendo sobre esse assunto em específico, apareceram muitos comentários falando sobre o quão ruim é a personagem Skyler, sendo que na teoria ela era para ser a vítima. Ok, eu também assumo que já achei ela chata em alguns momentos, mas pesquisando, vi que no Reddit tem milhares de comentários também falando inúmeros absurdos sobre a personagem. E vi que isso ia muito além. Desde a atriz falando sobre ameaças de morte enquanto ainda gravava a série. Mas a pergunta que fica é, Skyler White fez alguma coisa errada em Breaking Bad? Hoje nós iremos analisar juntos. E se você é um daqueles que odeia Skyler, fica comigo que eu vou te provar o porquê você está errado. Obviamente, depois de 6 temporadas assistindo o conflito desses personagens e esse intenso drama familiar que compõe Breaking Bad, há muitos motivos que você pode acabar encontrando para não gostar de Skyler White, que é a esposa do personagem principal, Walter White. Ela nos é apresentada na série como uma espécie de snob, sendo extremamente irritante sobre o marido ter provado maconha, apesar dele já ter câncer terminal, quando em uma cena posterior, vemos Skyler fumando cigarro durante a gravidez. Ao longo da série, ela toma algumas decisões impulsivas que acabam colocando sua família em perigo. E claro, eu trabalhei com o Ted. A série tem várias camadas e não tem nenhum interesse em ter algum personagem sendo bonzinho ou mocinho. Até mesmo o Walt Jr. tem os seus momentos. Por que você tem que ser assim uma bruxa? Jesse, por sua vez, é um rapaz ingênuo e de bom coração, mas mesmo assim, frequentemente faz escolhas egoístas que prejudicam conscientemente as pessoas ao seu redor. Hank é um homem de família confiável, mas mesmo assim, no fim das contas ele acaba sendo um policial meio idiota. E Gus, mesmo sendo um chefe justo e super educado, cheio das etiquetas, ameaça massacrar a família inteira de um homem. Se tentar interferir, eu vou matar a sua esposa. Eu vou matar o seu filho. E eu vou matar a sua filha. A maior parte das pessoas que chegam ao fim da série são capazes de mergulhar na história e comprar o enredo de todos os personagens, exceto a Skyler. As pessoas realmente odeiam a Skyler. Discussões negativas eram tão comuns sobre a personagem no início da série que nos States se tornou uma espécie de meme, com ela sempre estando no topo das listas de personagens mais odiados, fazendo a equipe da série receber várias reclamações sobre a personagem. E se você perguntar para qualquer pessoa que não gosta da Skyler o porquê disso, a resposta geralmente pode ser resumida em: porque ela foi escrita para ser chata. E isso particularmente nas temporadas 2 e 3 da série, quando a raiva de Skyler por Walt estava no auge. Ela é quase sempre considerada uma antagonista dos nossos personagens principais. Ela é aquele alguém que tá lá constantemente tentando atrapalhar o sucesso deles em seus esquemas. E como eu falei antes, isso começa sutilmente quando Skyler tenta fazer o Walt parar de se associar ao seu ex-aluno traficante. Então, à medida que a série avança, vemos Skyler descobrindo sobre a vida dupla de Walt, como um fabricante de metanfetamina, ameaçando denunciá-lo para a polícia, forçando ele a deixar a sua casa, o que acabaria impedindo o sonho de Walt de deixar uma vida confortável para a sua família. Skyler sempre torna tudo mais difícil para os nossos personagens principais, exceto pela 4ª temporada, quando ela é forçada a ajudar o Walt com os seus esquemas. Acho que o raciocínio de todo mundo que não gosta da Skyler porque ela mais atrapalhou o Walt do que ajudou, cai por terra quando você percebe que isso descreve a maioria dos personagens dessa série, alguns dos quais estão entre os mais queridos pelos fãs. Mike e Hank com certeza seriam 2 exemplos fáceis aqui. Todo mundo que assistiu a série gostou desses personagens, e eles inegavelmente colocaram Walt em diversos problemas. Então isso é mais profundo. E é por isso que um lugar bom para darmos uma olhada mais de perto seria em uma cena dessa série que quase não se fala, que é na verdade uma das mais impactantes de toda a série, que acontece no 3º episódio da 3ª temporada
temporada, que já inicia de forma estranha, com um foco inteiramente em Skyler, enquanto ela segue os seus afazeres diários. Mas, para contextualizar, você precisa saber que o final da temporada anterior terminou com Skyler juntando todas as peças e se tornando a primeira pessoa a descobrir a vida dupla criminosa de Walt. Com isso, ela decidiu afastar ela e a família o máximo possível dele, não apenas por ele ter enganado as pessoas mais próximas a ele, mas porque ele basicamente fez tudo isso para trabalhar em um dos empregos mais perigosos possíveis para uma pessoa com esposa e filhos, e pede para Walt discretamente deixar a casa da família, em troca dela não o denunciar como um senhor do crime, uma escolha que levaria ela a se tornar cúmplice de seus crimes, exceto que no início desse episódio Walt não cumpriu o acordo. Sua restrição tá bem aqui, olha. Restrinja isso aqui. Já que ele acredita que não deveria ser punido uma vez que não fez nada de errado, invadindo a residência e se restabelecendo como homem da casa. E nisso, Skyler ameaça chamar a polícia, e ele diz para ela ir em frente. E analisar essa cena a partir desse ponto é realmente interessante, pois esse embate entre Walt e Skyler não nos dá uma perspectiva definitiva. As cenas mostram o conflito emocional de ambos os personagens, pois o diálogo aqui é inteiramente feito por personagens que sabem que tem que disfarçar partes significativas do porquê de Skyler ter chamado a polícia. Então essa cena acaba sendo diferente dependendo de qual perspectiva você está assistindo, a dela ou a dele. Quando a polícia chega, vemos Skyler decidindo desesperadamente se ela deve denunciar os crimes de Walt, enquanto ele fica ao fundo da cena embalando sua filha, pois nesse momento ele está desesperado, tentando se restabelecer como um pai amoroso que só quer sua família reunida novamente, enquanto Skyler está tentando expulsá-lo de casa. Se aqui você concordar com ela, você então verá um cara interpretando um pai que nunca foi, esfregando conscientemente na cara de sua esposa que ela não está em posição de denunciá-lo por conta disso. E quando Walt diz: Nós tivemos umas desavenças, eu não tenho sido um marido atencioso ultimamente, sabe? você não só consegue ouvir as palavras que ele fala, mas ver toda a atuação mentirosa por trás delas. Isso é mais uma demonstração de manipulação, com Walt projetando uma versão fortemente distorcida da realidade para descredibilizar a perspectiva de Skyler. E se você prestou bastante atenção até aqui, vai concordar que o Walt é que é o vilão nesse contexto, fabricando essa narrativa de que ele é o pai arrependido que sabe que fez algo de errado e só quer aquela última chance, embora saibamos muito bem que ele não se arrepende de nada que fez e continuará fazendo isso independente de Skyler aprovar ou não. Mas esse caso é mais um em que os fãs que odeiam a Skyler descrevem como ela sendo maluca e obsessiva, como sempre atrapalhando o Walt, enquanto ele tenta manter a sua vida sob controle. Walt Jr. discorda de tudo isso. Por que você tinha que fazer isso com meu pai? E nisso, a cena se encerra. Então, o que aprendemos? Bem, para resolver isso, primeiro eu preciso eliminar qualquer ilusão de que as perspectivas aqui são iguais. Walt não é um homem de família sincero e amoroso que cometeu alguns erros e quer fazer as pazes, enquanto Skyler tem sim todas as justificativas para agir da maneira em que agiu até agora, levá-lo o mais longe possível das crianças por qualquer meio necessário. Isso também é uma verdade pelo ponto de vista de Walt, já que ele sabe muito bem que bandidos rivais já o ameaçaram e tentaram matá-lo repetidamente a essa altura. Tipo, literalmente no final do último episódio, vemos 2 membros do cartel entrarem na casa da família com machados, prontos para massacrar o Walt a qualquer momento. Essa era exatamente o tipo de situação que Skyler temia quando deu o primeiro chute em Walter. Isso aconteceu momentos antes, quebrando a narrativa que o Walt estava apenas fazendo o que achava melhor para sua família e Skyler sendo a Skyler. Na 4ª temporada, a dissonância narrativa só aumenta, entre os riscos que o Walt estava correndo e o perigo em que ele estava colocando a sua família, além da sua insistência de que ele estava mantendo eles seguros e que eles não tinham nada para se preocupar. E é em um dos momentos mais famosos dessa série que vem aquela frase: Eu não estou em perigo, Skyler. Eu sou o perigo. A few moments later. E eu vou matar a sua filha.
é o resumo perfeito disso. Um momento em que Skyler questiona Walter sobre até que ponto ele realmente tem as coisas sob controle, levando ao momento em que o Walt revela que na verdade ele é aquele em que as pessoas deveriam ter medo. E eu sei que basicamente em todas as ocasiões vemos Skyler importunando, reclamando e menosprezando a posição de Walter. Porém, as preocupações dela são absolutamente corretas dadas as circunstâncias. Mesmo que um dos exemplos mais citados para defender a ideia que Skyler é tão ruim ou até pior que o Walt, seja o fato dela ter dormido com Ted e depois ter jogado isso na cara do marido. Foi uma jogada questionável? Com certeza foi, porém, à altura de um homem que pelas suas ações apenas colocava sua família em um risco cada vez pior. E por mais que o Walt bancasse o pai amoroso para pintar Skyler como uma dona de casa irracional para a polícia, Skyler não era irracional e em nenhum momento foi, pois o Walt realmente estava colocando sua família em perigo. E a decisão que ela toma de não contar nada acaba inflando ainda mais o ego de Walt, impedindo ele de admitir quaisquer erros. Então, neste ponto, acho que ficamos com duas opções, que são aqueles que vão continuar a odiar a personagem, pois não prestaram atenção na história e as razões pela qual não gostavam dela, não levando em consideração se as suas ações eram tecnicamente corretas ou justificadas, e os que vão assistir esse vídeo e concordar comigo. Mas ainda assim fica uma ponta solta nessa história, pois a questão que fica é o que tornou Skyler tão antipática, mesmo ela estando certa. O fato é que no mundo da série sobre homens levando uma segunda vida decadente e constantemente ferrando tudo enquanto suas parceiras são odiadas, acontece e já aconteceu em muitas séries, como Sopranos ou Dexter. Séries que envolvem personagens masculinos com uma vida dupla criminosa, enquanto suas parceiras não sabem nada ou muito pouco sobre elas. Enquanto os fãs veem essas personagens que deveriam ser tratadas como as vítimas, como as antagonistas. Porque não se trata de fazer a coisa certa, trata-se de fazer o que se espera que a namorada ou a esposa faça. Da mesma forma que Skyler contradiz a narrativa inventada por Walter como o amoroso homem de família ou o infalível homem do crime. Esses personagens contradizem os seus papéis pré-estabelecidos na história: ser perturbador, ser desleal, discutir e trair. Não é ruim porque são escolhas erradas ou irracionais, mas porque esses personagens não deveriam ser opostos na visão do público, e sim apoiadores leais ao personagem principal, pois essas histórias geralmente são compostas por personagens masculinos que tentam desesperadamente se encaixar no papel do fodão. Logo, dentro dessas histórias realmente acaba não importando se seus personagens não estão certos. Esses homens personificam essa realidade tóxica, em que o cara que é o criminoso é o fodão e a mulher a estraga prazeres. Mas considerando que o público está sendo alimentado com esses papéis, uma grande parte deles não vê a história como um todo. No fundo, eles veem esses homens sendo machos alfas e pensam com eles mesmos: se ele realmente conseguiu, eu também consigo. Portanto, mesmo que isso demonstre constantemente o quão destrutiva é essa luta interminável e desesperada para se encaixar nesse papel, lá no fundo, o público ainda torce para o Walter. E por mais que ela seja a primeira a identificar a realidade da vida dupla de Walt, sendo a primeira pessoa a ver através da ilusão de que ele é motivado por qualquer coisa menos por seus sentimentos pela família, sempre pelo seu orgulho e ego, no episódio final da série, Walt finalmente diz o que qualquer um que tivesse realmente prestando atenção já teria percebido há muito tempo. Você tem que Se entender. eu tiver que ouvir mais uma vez que você fez isso pela família... Eu fiz isso por mim. Quando você assiste Breaking Bad com tudo isso em mente, fica difícil não ver Skyler como um personagem bastante heróico até. Particularmente por saber que todos os esforços para proteger a família a levariam repentinamente a ser demonizada, ao mesmo tempo em que todas as previsões sobre os resultados negativos das escolhas de Walt se concretizariam exatamente da forma em que ela disse. O casamento desmoronaria, ela seria mal vista pelo filho e sua família estaria desfeita. Em toda a série, Skyler escolheu muito pouco do seu futuro e o da sua família, e quando pôde escolher algo, tomar alguma decisão, acabava
sendo uma fonte constante de críticas por parte dos telespectadores. Acredito que ela se deixava parecer monstruosa, ridícula ou idiota porque ela não estava procurando se encaixar em um papel que considerasse agradável. Ela fez o que achou certo genuinamente em um esforço constante para proteger aqueles que amava, o que acaba sendo o discurso de Walt a série inteira, quando na verdade tudo o que ele fez foi por ele mesmo, levando esse ciclo tóxico de tentativas de alcançar algum nível de respeito por meio de autoridade ou domínio, que em última análise só acaba levando a nada além do contrário. O problema disso é que não acho que possamos identificar com frequência quando passamos por uma situação assim em primeira vista, tal qual como não sabemos quando o Walt é Walt e quando ele se torna Heisenberg. É realmente difícil saber se esse rosto que ele está adotando, se ele está fingindo ou se sempre esteve ali oculto. Acontece que histórias como Breaking Bad, que discutem temáticas parecidas, cheias de camadas e pontos de vistas, pode nos dar a chance de analisarmos o que estamos assistindo, para dar um passo atrás e reconhecer as narrativas que estamos sendo alimentados. Com toda certeza isso nos ajuda, pois para poder conscientizar o público sobre ideias de como a masculinidade tóxica pode ser, primeiro é necessário retratá-la, o que inevitavelmente atrai aqueles que nunca realmente foram forçados a pensar criticamente sobre o assunto. Tenho certeza que para muitas pessoas Breaking Bad sempre foi uma história de pobreza à riqueza, de um paciente com câncer se tornando cabeça por trás de uma grande operação criminosa, quando na verdade ela é muito, mas muito além que isso. E toda vez que eu paro para assistir novamente ou pensar sobre, eu acabo percebendo uma sacada diferente ou uma interpretação diferente. E se você gostou do conteúdo assistido e quiser ficar por dentro de tudo, comenta, curte e se inscreve com o sino ativado para não perder os próximos vídeos.